Meus irmãos, estamos aí, apesar de ser um feriado no domingo, algumas pessoas mesmo assim acabam dando uma passeada, E oramos então por aqueles que estão em viagem. Deus os abençoe, onde quer que eles estiverem. Mas nós que aqui estamos, vamos meditar na palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, e hoje nós vamos para o capítulo 5, continuando as nossas reflexões nesse precioso livro que tanto tem nos instruído. Profeta Daniel, capítulo 5. E você vai deixar aberto, porque nós vamos ler o texto conforme formos o explicando dentro em breve, em alguns blocos, para que nós o compreendamos e para que o Senhor nos fale ao coração na noite desse dia. Talvez você não saiba, ou já tenha ouvido falar e não tenha feito as devidas associações, mas por volta de dezembro de 1734, iniciou-se um grande movimento de oração entre famílias, amigos, irmãos em Cristo, numa cidade chamada Northampton, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Um lugar pequeno, com cerca de 1.200 habitantes. Mas aquele movimento de oração que começou no final de 1734 foi ganhando corpo, foi ganhando mundos mesmo de poder, de pessoas se agregando àquilo, e foi um grande período de avivamento, a ponto de que um dos pastores da cidade, o mais relevante deles, um pastor então com 31 anos de idade, escreveu em seus diários que era uma estação, era um período de grande manifestação do poder de Deus. Esse pastor se chamava Jonathan Edwards, e Edwards então é um dos homens relevantes naquele avivamento que aconteceu entre 1734 e 1735 em Northampton. Para você ter uma ideia, nos 6 meses que subsequentes, entre o final de 1734 e até por volta de junho de 1735, 300 adultos haviam entregado suas vidas a Cristo, ou seja, 1/4 da cidade havia se convertido. E não só em Northampton, mas também em algumas cidades ao redor, como em Suffield, e não só ali no estado, mas atravessando para além das fronteiras, e na Escócia, na Inglaterra, já se ouvia falar daquele grande avivamento. Mas é interessante que havia uma cidade que parecia haver um muro que impedia que esse avivamento, que esse poder do Espírito Santo chegasse lá. Uma cidade chamada Enfield. Essa cidade, mesmo com todas as suas vizinhas, experimentando momentos de grande mover do Espírito Santo, de conversões em massa, de santificação, Enfield parecia ter uma barreira. Em julho de 1741, cerca de 6 anos e meio depois, alguns pastores resolveram que era momento de dedicar uma atenção para fazer um movimento de pregação naquela cidade. E Edwards, então, no dia 8 de julho de 1741, vai para lá, para pregar um sermão. Ele que por tantos anos pregou em sua própria igreja, vai para lá pregar um sermão que talvez você já tenha ouvido falar. Pecadores nas mãos de um Deus irado, que não foi pregado na própria igreja, mas visitando outra igreja. O sermão que foi publicado e republicado em todo aquele período de final, de segunda metade e final do século XVIII, para que muitas pessoas lessem, que até hoje nós lemos e conhecemos. Ele então chegou àquela igreja,
E esse sermão tão relevante, tão marcante, contrastava totalmente com a personalidade do pregador. O que fala-se sobre Jonathan Edwards é que ele era um pregador monótono. Um biógrafo diz que Edwards pregando parecia um sino de uma igreja tocando. Tum, 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 monótono. Mas naquele dia, naquele 8 de julho de 1741, quando aquele homem abriu sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, e leu: a mim pertence a vingança e a retribuição, e no devido tempo os pés deles escorregarão, e o dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. E ele começou a pregar sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado, e ele ali lendo monotonamente suas palavras, ele apontava para algumas realidades vívidas. Ele diz: a ira de Deus está sobre nós. E veja, é como se ele já estivesse com a corda de seu arco esticada, e a flecha pode nos acertar a qualquer momento. Ele dizia, é como se houvesse uma represa, onde as águas estão se acumulando, e a qualquer momento essa represa vai se quebrar, e aquele oceano de águas turbulentas virá sobre nossas almas. E a figura mais vívida e aterrorizante, ele dizia: nós estamos como uma aranha segurada por um fio de teia sob o fogo, e a qualquer momento essa teia vai se romper e seremos consumidos pelo fogo. E enquanto aquele homem pregava aquele sermão com sua monotonia, apenas boa parte do tempo lendo suas palavras em um ritmo quase mecânico, os historiadores dizem que as pessoas começaram a confessar seus pecados, as pessoas começaram a se abaçar as colunas e pilastras da igreja, o povo se derramava em quebrantamento e dizia: Senhor, sê propício a mim que sou pecador. Pessoas gritavam e clamavam: o que eu devo fazer para ser salvo, meu Deus? E Edwards não conseguiu sequer concluir o seu sermão. A parte da graça, a parte da bondade do Deus que mesmo estando irado salva pessoas, ele não conseguiu pregar. Tamanho quebrantamento que houve naquele momento, de sorte que ele então encerra o seu sermão sem acabá-lo, e pessoas se juntam a eles, e eles começam a orar e a aconselhar pessoas, e aquela cidade então, outrora tão resistente à mensagem do Evangelho, entra também na rota do avivamento, e a grande conversão ali, porque pessoas ouviram a mensagem de urgência do Evangelho, dizendo: Deus pode não te dar mais um dia, pode ser que o seu tempo esteja se acabando, a ira de Deus há de consumir-nos, e alguma coisa precisa ser feita. E o simples fato de enxergarem essa realidade fez com que essas pessoas então se quebrantassem e rendessem suas vidas a Cristo ali. Elas entenderam que o relógio do tempo da sua vida, da sua história, o tic-tac, estava avançando. Os últimos grãos de areia daquela ampulheta estavam descendo, e elas precisavam tomar uma decisão. Meus irmãos, já ao olharmos para o texto que meditaremos nessa noite, eu vejo também esse tic-tac, esse tempo passando. Eu quero te convidar a olhar para a palavra de Deus, e nós vamos observando atentamente alguns momentos. Primeiro, olhe comigo os primeiros 4 versículos. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres, as suas concubinas.
Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas, beberam vinho, deram louvores aos seus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então esse é o cenário. Nós estávamos até o capítulo 4 falando sobre Nabucodonosor, e agora há um salto temporal, um salto bastante significativo, porque apesar de ser dito aqui que Belsazzar tem Nabucodonosor como pai, aqui está num sentido de sucessão. Ele provavelmente é um neto de Nabucodonosor, porque ele é filho de um homem chamado Nabonido, que é o sucessor de fato, e ele é como se fosse um corregente, mas na perspectiva aqui um rei, né? E ele então vai e diz: vou celebrar uma festa, vou fazer um grande banquete, chama os 1000 homens mais poderosos do reino e traz todo o seu harém, todas as suas concubinas, traz os seus melhores vinhos para o seu banquete. Então é um momento no qual toda a devassidão está ali, álcool, mulheres, toda a pompa, o luxo, mas ele não está satisfeito. Ele diz: vão lá, busquem os utensílios do templo dos judeus, dos hebreus, que foi trazido para cá, e vamos beber, vamos utilizar na nossa profanação também os utensílios que são sagrados para eles. E sabe uma coisa muito interessante? Estavam sob cerco. Os medo-persas tinham estabelecido um cerco na Babilônia, eles estavam prestes a tomar a Babilônia. Enquanto esse cenário é de um reino inimigo está às nossas portas, o que o rei faz? Um banquete. O que ele faz? Bebedices, glutonaria, sexo, profanação, sacrilégio. É esse o cenário. Um homem mau. João Calvino diz que ele declarou guerra aberta contra Deus, ao dizer: profanarei aqui tudo o que vem do templo dele. Mas o texto continua, veja comigo a partir do versículo 5. No mesmo instante, enquanto eles festejavam, enquanto eles comiam, enquanto eles bebiam, apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam de fronte o candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, ou seja, aquela posição mais iluminada. Apareceram dedos como dedos humanos, e começaram a escrever algo na parede, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou, ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. O primeiro é Nabonido, o segundo é Belsazzar, o terceiro seria quem interpretasse a escrita na parede. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber qual era a interpretação. Com isso, Belsazzar ficou muito perturbado, o semblante mudou, e os seus grandes, os nobres que estavam com eles, ficaram também sobressaltados, assustados. Meus irmãos, como que muda, né? Está em festa, dizendo: estou nem aí, tem um reino aí fora, tem um exército aí fora, até que surge algo sobrenatural. Surge uma mão do nada, e os dedos dela começam a escrever numa parede, como que arrancando o cal da parede e formando ali palavras naquela caiadura.
E ele se assusta. O texto diz que ele fica perdido em seus pensamentos, turbado em seus pensamentos. As juntas dos seus lombos relaxaram e os joelhos batiam um no outro. É interessante, um comentarista chamado Ian Duggett diz que essa expressão que as juntas dos seus lombos se relaxaram, quer dizer que de fato ele ficou tão assustado, tão atemorizado, que ele perdeu o controle do próprio corpo. E que uma das traduções possíveis seria que ele urinou nas roupas, de tão assustado que ele ficou com o que ele tinha acabado de ver. Foi assombroso para ele. E ele então diz: olha, eu vou premiar qualquer um que vier aqui me interpretar isso. E ele chama todo mundo, todos os grandes sábios, e nenhum deles é capaz de dar uma resposta. Eles olham e falam: não entendo, não sei o que significa. E tudo que ele ofereceu então era nada, porque ninguém podia dizer nada. Então ele continua assustado, e todo mundo que está com ele está assustado. Aconteceu algo, tem um negócio escrito ali, e a gente não sabe o que é. Tem diante dos nossos olhos um milagre assustador, e nós não sabemos o que significa. E no meio daquilo tudo surge uma voz. Versículo 10. A rainha mãe, provavelmente a avó dele, a esposa de Nabucodonosor, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus nobres, entrou na casa de banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Calma, meu filho, precisa ficar desse jeito, é isso que ele está dizendo. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Note, nós estamos falando de alguém que conhece Nabucodonosor e a sua história. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Ele manda chamar todos os sábios, e ele não chama o chefe dos sábios, que é Daniel. Algum nível de resistência ele já tinha com Daniel. Ele sabia que ele estava mexendo com o Deus de Daniel, que já tinha tocado na ferida de um antepassado dele. Então ele chama todos os babilônicos, mas ele não havia chamado aquele. E aí chega alguém mais experiente e diz: meu filho, chama logo a pessoa certa, nós sabemos quem que dá conta de resolver isso. Nós sabemos quem que é o grande intérprete de enigmas nesse país. Chame Daniel. Então, a partir do versículo 13, chega Daniel. Daniel é introduzido à presença do rei e falou. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ele já quer dar uma menosprezada em Daniel de cara. Ele fala: você é aquele escravinho mais ou menos que o meu pai trouxe? É você mesmo, né? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em você se acha luz, inteligência, sabedoria excelente. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem a Escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações, solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: seus presentes ficam com você, faço questão não, pode dar os prêmios para outros. Todavia, lerei a Escritura, lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu.
por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e deixava com vida quem queria. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, seu coração foi feito semelhante ao coração dos animais, a sua morada foi com os jumentos monteses, deram-lhe de comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus é o Altíssimo e tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer ele constituir. Tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que saibas tudo isso. Não estou te contando novidade nenhuma aqui não. Você sabe de tudo que eu acabei de falar. Mas ao invés de seguir o exemplo do seu antepassado, você resolveu profanar. Você resolveu viver essa vida que você está vivendo. Você não humilhou o seu coração. Te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas beberam vinhos neles. Além disso, deram louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e a todos os teus caminhos, a ele não te glorificaste. A ele não glorificaste. Então, chega Daniel, ele faz a mesma oferta: vou te fazer o bambambam, e Daniel fala: leva seus presentes, pode dar para outro, não me interessa. O negócio é o seguinte, você sabe muito bem, o castigo chegou. Você conhece a história, você conhece o Senhor, você vive nesse país há muito tempo, você está aqui no ambiente da realeza, você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor, e mesmo assim você foi para o caminho totalmente o contrário. Você, ao contrário dele, não se arrependeu, não se quebrantou. E o mesmo Deus que teve imensa paciência com ele, é o Deus que agora te olha e está te mandando um recado. A mensagem é para você. Porque você não se humilhou, você se exaltou, você se achou o maioral, você quis se elevar contra esse Deus. Você profanou os utensílios do templo, você adorou da madeira, da pedra até pedaço de ouro, mas você não adorou ao Deus dos céus, e agora é por isso que se chegou isso, e foi esse Deus que mandou a mensagem que está na parede, e você sabe muito bem. Você sabe muito bem com quem você está brincando, e você sabe muito bem por que isso está acontecendo. Versículo 24, então vem. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu fim a ele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, muita gente fala: por que lá em cima é parsim e aqui é perez? Parsim é plural, perez é singular, tá bom? Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Vamos dar uma olhada um pouco mais acurada para essas expressões. O aramaico, assim como o hebraico, antes de um evento chamado do estudo dos massoretas, que colocaram pontos e vocalização neles, eles são apenas consoantes. Então, dá aqui uma gama de possibilidades de vocalização, que Deus fez aqui um jogo de palavras. Se olhar para aquelas palavras como substantivas, mene, mene, tekel e parsim, elas se referiam a unidades de medida. Mene é mina, que era algo como se fossem 60 ciclos de prata. Tekel era 1/60, ou seja, se você dividisse uma mina em 60 partes, uma partezinha dessa, é como se fosse o centavo, mas no caso aqui é o sessentavo, né? Da mina, do mene, era um tekel.
60 partes era um tekel. E o parsim era a metade, ou o pérez era a metade de um mene. Era metade de uma mina, eram 30 ciclos. Então, tinha essa coisa de apontar para algumas unidades de medida, para dizer, era muito, eu fiz virar pouco, e o pouco eu ainda dividi. Tá? Mas quando você olha para essas expressões, não como substantivos, mas como verbos, a tradução literal seria algo como contado, contado, pesado e dividido, as 4 palavras. Deus contou, chegou o momento que a sua conta acabou. Contados foram os seus dias e Deus resolveu que chegou o final do seu reino. Pesado, foste na balança e achado em falta. Quando Deus te coloca, Ele fala, não tem peso nenhum, não tem validade nenhuma, não atende os meus requisitos. E agora será entregue o seu reino aos medos e aos persas e dividido entre eles. Pesado, contado, pesado e dividido. Ele então dá a interpretação da parte do Senhor, dizendo, acabou o seu tempo. É interessante que se para Nabucodonosor há um grande período aqui de 1 ano, depois de 7 anos até a restauração, para Belsazar o tratamento é mais abrupto. Acabou. Deus contou e chegou no fim. Deus colocou na balança e você não atingiu o peso necessário, está descartado. O seu reino não é mais seu, vai ser entregue a outro e vai ser espoliado entre eles. Então podemos perceber que há diferentes tratamentos de Deus para pessoas diferentes. Mais longanimidade, paciência, tempo para alguns e talvez algo diferente para outros. Tem gente que recebe mais livramento, mais chance, mais oportunidade. Tem gente que vai escutar mais sermão. Tem gente que às vezes vai ser uma vez só, numa cama de hospital, prestes a morrer, e é lá. E aí então ele vai dar o presente para Daniel. Vem cá, Daniel, veste você de púrpura, coloca o correntão de ouro no pescoço, e agora você é o terceiro do reino. Só que tem um detalhe. O reino acabou naquela mesma noite. Ele deu um presente que não se sustentava. O presente que ele deu simplesmente acabou na mesma noite, porque o texto nos diz, naquela mesma noite, a escritura da parede se cumpriu. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, versículo 30, rei dos caldeus, e o 31. Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Tic-tac, tic-tac. Não tinha mais tempo. A urgência que os habitantes de Enfield enxergaram e ouviram no sermão de Edwards. A urgência com que Deus trouxe juízo sobre a vida de Belsazar é para nos levar a pensar que às vezes pode ser que te reste pouco tempo. Pode ser que os últimos grãos da areia da sua ampulheta também estejam caindo. Que as últimas voltas no relógio do seu tempo também estejam chegando. E eu quero te convidar a pensar um pouco agora sobre alguns elementos práticos, algumas aplicações que esse texto traz para nós. Posso ir, Milena? Vamos ver se foi.
Deixa eu ver, está ligado. Pode ir passando para mim então, se não for aqui. Isso. O tempo está passando e a sua segurança arrogante vai ruir. Ele está lá. O tempo está passando, mas ele não. Vou fazer festa. Os inimigos estão à porta, estão à espreita. O cerco está montado. Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Mas ok. Eu sou invencível. Eu vou ficar aqui dentro, anestesiado pelo vinho, pelo sexo, pelo conforto do palácio. E é assim para muitos de vocês que me ouvem nessa noite. Vocês estão seguros na vida de vocês. E vocês continuam como Belsazar, adiando uma decisão, adiando a tomada de compromisso, adiando um passo na direção da cruz, porque vocês acham que vocês estão seguros. Porque, ok, o exército está lá fora. Essa coisa da volta de Jesus, de juízo final, pastor, isso é muito para frente. Quem disse? A palavra de Deus nos diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba proporcionalmente as obras que praticou. A palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus que aos homens é dado morrer uma única vez. E depois da morte, o juízo. O tempo está passando. E você que se acha seguro, você que acha que está tudo bem, que tem tempo, que depois eu penso nesse assunto, depois eu resolvo. Você que está anestesiado pelo seu trabalho, você que está anestesiado na sua carreira, você que está assim como estavam aquelas pessoas, eu estou aqui assentado eternamente no meu trono esplêndido e depois eu penso nisso. Pode ser que não haja mais tempo e a sua segurança vai ruir. Você sem Cristo não está seguro. Sem tomar uma decisão, você está desesperadamente em perigo, em risco. Isso aí, pastor. Fala para os descrentes, falam para os indecisos. Eles precisam ouvir isso. Mas eu falo para você, crente, porque assim como Belsazar, muitos de nós temos pegado os utensílios sagrados e os profanamos, achando que estamos seguros também. Você frequenta a igreja, você pega daquele copinho e daquele pãozinho mensalmente dessa mesa. Você recebeu água sobre sua cabeça. Você tem o seu nome no hall de membros, mas assim como Belsazar, você pega os utensílios sagrados, você se apropria do sagrado para profaná-lo, ao negar o nome de Cristo. Mas você acha que está seguro? O tempo está passando. E a sua segurança arrogante vai ruir, como ruiu a de Belsazar. Uma segunda aplicação para você: o tempo está passando e a sua aparente capacidade de pouco vai adiantar. Belsazar pensou, ok, apareceu a escrita na parede, eu tremi na base, eu fiquei meio com medo, mas eu tenho uns sabichões aqui. Eu tenho uns sábios que entendem de tudo, que sabem de tudo, e vou chamá-los, venham aqui e interpretem para mim. E eles não dão conta. Eles mexem, remexem e dizem, rei, nós não temos uma resposta. A sua ciência, o seu conhecimento, as suas capacidades
eram incapazes de dar uma resposta para o rei. E muitos de vocês, nesse ambiente da segurança arrogante que vocês criaram para si mesmos, pensam que tem tudo sob controle, que você é capaz de dar conta de qualquer coisa que vier. Hoje recebi uma triste notícia de um presbítero muito querido lá de Alto Caparaó. Sexta-feira, com toda a saúde do mundo, se internou para fazer um procedimento. E hoje pela manhã ele faleceu. Infecção generalizada. Talvez você pense, não, eu dou conta. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle de tudo. Não, você não está. Belsazar pensou, quando eu trouxer os meus sabichões aqui, eles resolvem. Não, eles não resolveram. A pergunta que Senaqueribe fez ao povo de Deus, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, ainda ecoa no dia de hoje para todos nós. Ele olha para o povo de Deus e em tom de provocação pergunta assim: em quem vocês confiam? Em quem confiais vós? Em quem você confia? Belsazar parece que confiava nos seus sábios. Deu com os burros na água. Talvez você acredite e confie muito na sua capacidade de fazer dinheiro. Seu dinheiro não vai te salvar. Talvez você confie muito na saúde que você desfruta hoje. Pastor, tenho uma saúde de ferro. Eu não tenho diabetes, eu não tenho pressão alta. Eu estou no controle. Tudo bem. Talvez você confie nas conexões que você tem com pessoas que têm os contatos certos. Não, eu tenho, pastor, toda uma network que faz a minha vida funcionar. Eu tenho acesso às pessoas que fazem com que as coisas aconteçam para o meu negócio, para o meu trabalho. Eu tenho os meios, eu tenho os contatos, eu tenho a capacidade, eu tenho o conhecimento, eu tenho o know-how, eu estou bem preparado. Não serviu para Belsazar e não vai adiantar para você. A sabedoria humana, os poderes humanos, a capacidade humana vai sucumbir diante de Deus. Portanto, você não está seguro e você não é capaz de obter uma resposta e uma resolução eterna para o seu problema. As suas capacidades são inúteis diante do juízo de Deus. Os seus diplomas, seu network, os contatos que você tem, as influências que você construiu, o seu saldo bancário, o número de propriedades que você tem, o seu histórico religioso como membro de uma igreja, nada disso, absolutamente nada disso é suficiente, tem a capacidade de que Deus olhe para você e fale: ok, resolvi que não vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com Belsazar. Ele fará. Uma terceira coisa, que a sua pretensiosa independência vai cair por terra. Ainda bem conectado, porque ele pensa assim: eu não vou chamar Daniel.
Eu dou conta com as minhas próprias ferramentas. Eu não preciso ouvir a voz de Deus. Ele sabia o que ouviria de Daniel. Ele sabia o que viria da boca do profeta de Deus. Mas ele preferia ouvir o próprio coração. E ele então rejeita. Ele, não, eu vou agir independentemente do que esse Deus disser. Ele segue o próprio coração, que Jeremias diz lá no capítulo 17, versículo 9, que é enganoso. Como Absalão, ele despreza o bom conselho daquele homem que vem da parte de Deus, que é Aitofel, e escolhe ouvir os bajuladores. Ele não quer ouvir a voz que o desafia, ele não queria ouvir a voz que o colocaria no seu lugar, ele queria agir independente do que Deus tinha para dizer para ele. Muitos de vocês têm essa tal independência de não, eu sigo o meu próprio coração, eu não dependo de nada. Eu não preciso ouvir a voz de Deus, eu não preciso ouvir a palavra de Deus, eu tenho muitos conselheiros. A quem você tem ouvido? Quais são os conselheiros, quais são as vozes que você tem escutado ouvir? O tempo está passando, e se você acha que você vai viver desconectado de Deus, independente de Deus, uma vida que na prática é ateísta, e que quando chegar o tempo do fim, você terá alguma possibilidade de salvação, você está enganado. Independente de Cristo, você não obterá salvação. A conversão, o render-se a Jesus, o reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, é a única possibilidade que você tem. Ao contrário de Belsazar, você não pode rejeitar o que Deus tem a dizer. Você precisa ouvi-lo. Uma quarta coisa que você precisa entender é que a sua deliberada ignorância do passado vai ser inútil. Ele fala, não, eu bem sei o que aconteceu com Nabucodonosor, mas eu escolhi fazer a mesma coisa, cometer os mesmos erros, e eu acho que comigo vai ser diferente. Belsazar sabia de tudo. Sabia de tudo que tinha acontecido com Nabucodonosor, mas ele ignorou. Ouvimos dizer que uma pessoa sábia aprende com os próprios erros, e uma pessoa ainda mais sábia aprende com os erros dos outros. Belsazar não aprendeu nem com os próprios, nem com os dos outros. Ele olhou para a história, viu o que deu errado e disse, ok, vou fazer do mesmo jeito e comigo será diferente. Às vezes você viu seu pai andar longe de Jesus e viu onde a coisa aconteceu, onde foi cair. Às vezes você viu isso na sua mãe, no seu irmão. Você está lidando com gente desviada lá no seu trabalho, você está vendo como é que está sendo a vida daquela pessoa. Mas ao invés de aprender com a história do outro, você vai arrogantemente dizer, eu vou ignorar o que tem de exemplos, de testemunhos, o que tem de passado, e eu vou continuar caindo nos mesmos erros, nas receitas que sempre deram errado, imaginando que comigo vai dar certo. Não vai. Ele rejeita tudo. Ele vê o que aconteceu e ele viu, olha, enquanto ele andou longe do Senhor, foi ruína, ruína, ruína. Quando ele se arrependeu, o Senhor o restaurou. Ok, aqui tem uma receita e eu não vou segui-la. Você sabe a receita, meu irmão? Você sabe a receita, minha irmã?
Nós olhamos para um evento histórico que aconteceu com Napoleão e depois Hitler, de serem vencidos lá pelo o inverno russo, e a gente fala, nossa, que estupidez, bastava Hitler ter lido a história que ele não ia cair no mesmo erro. Mas a gente vê um monte de gente vendo o casamento dar errado, e eu vou fazer no meu casamento a mesma coisa que deu errado no casamento do outro. Vendo uma pessoa passando os piores momentos da sua vida depois de se afastar de Jesus, eu vou me afastar também, mas comigo vai dar certo. Ele não aprendeu com o passado. Ignorar o passado não fez com que isso culminasse em algum benefício para ele. Que tem gente que pensa assim, se eu negar a realidade não vai me alcançar. Não, se eu fingir que não está acontecendo, se eu fingir que não aconteceu, vai dar certo. Deixa eu te falar um negócio, a realidade é dura, e você vai colher as consequências dos seus erros. O que vem dando errado desde que o mundo é mundo, vai continuar dando errado. E o caminho de restauração que vem dando certo ao longo de milênios, é o único que dará certo. Então não tem outra receita, não tem outro jeito. Uma quinta aplicação para você. O tempo está passando. Tic-tac. E a longanimidade de Deus também vai chegar num limite para você. Deixa eu repetir. O tempo está passando e a longanimidade de Deus também vai atingir um limite para você. Eu queria saber o limite para eu poder chegar para você e falar assim, filho, toma uma decisão hoje, porque Deus me revelou que é amanhã. A longanimidade dele vai acabar para você. Eu queria poder dizer para você, falar assim, ó, Deus me mostrou aqui que você ainda tem mais uns 2 anos para botar as coisas em ordem e se render a Jesus, porque tem um prazo mais esticado para você. Mas a longanimidade de Deus tem um limite, e Ele tem te dado oportunidades. Você está sentado nesses bancos, você tem uma esposa crente dentro de casa, você tem um marido andando com Jesus dentro da sua casa, você tem um pai e uma mãe que tem vivido o Evangelho e pregado o Evangelho para você, mas você está achando que Deus vai ser longânimo com você até o fim. Não, como na arca de Noé, vai ter um bando de gente falando, oh, agora eu acredito que vai chover. Ok, já está fechado, não dá para entrar mais. Mas você está brincando, você vai adiando, você vai fingindo que não é com você. Não, para mim vai ter mais paciência. E se não tiver? Onde você vai viver a sua eternidade? Como será o juízo final para você? Eu sou a mão na parede hoje. Talvez seja para você hoje, minha filha, meu filho, mene mene tekel parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Contado foi o seu tempo e a paciência de Deus esgotou. É hoje ou não é mais? Tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. E a paciência de Deus indo junto com ele. Sexta e última. O tempo está passando, e todo o lucro do mundo será nada. O tempo está passando, e o que houve ali, o que ocorreu ali, foi, Daniel, tem prêmio para você, mas de nada adiantou o prêmio, acabou, recebeu púrpura, recebeu ouro, recebeu a posição, e o império caiu naquela mesma noite.
De que adianta, ó homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz Jesus em Marcos no capítulo 8. Você está gastando a sua vida em algo que você acha que é a verdadeira riqueza, que é o verdadeiro lucro, que é a verdadeira vitória. Mas assim como Daniel, em algum momento você vai se ver vestido com a melhor roupa, usando a melhor joia, tendo o melhor cargo do mundo, mas não vale de nada, porque Deus já destronou todos os poderes desse mundo e diz: de nada adianta. Imagine, se diz, eu tenho muito dinheiro na conta, e amanhã a moeda perde o valor. Nada. Eu estou com toda a estabilidade do mundo. Amanhã você recebe um diagnóstico incurável. Tudo que você olha para esse mundo e se apega pode perder o valor amanhã, hoje ainda. E a que você está se apegando? Eu quero concluir te convidando para ler comigo um texto da Palavra de Deus, que está na Epístola de Pedro. Pode colocar, Milena? Está aí, por favor. Primeira de Pedro, segunda de Pedro 3:9. Leia lá comigo. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, ao contrário. Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Jonathan Edwards não teve tempo de concluir o seu sermão para falar da graça depois daqueles pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu, entretanto, estou tendo essa oportunidade de te dizer que se você estiver em Cristo, pesado você será na balança e não será achado em falta, porque quando Ele sobe na balança, Ele é suficiente, Ele tem aquilo que é necessário. Pedro está dizendo, o Senhor não está atrasando a volta dEle, não, Ele está sendo longânimo para que vocês se arrependam. Mas saibam de uma coisa, o dia do Senhor virá como um ladrão. Portanto, vivam justa e piedosamente, porque dessa forma vocês viverão em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Tic-tac, tic-tac, o tempo está passando. E aí? Belsazar? Será esse o seu destino? Será esse o seu futuro? Ou hoje se renderá a Jesus e dirá, eu não quero esperar mais, eu não quero adiar mais, eu quero estar com Cristo, para que quando eu me deparar com aquele grande dia do juízo, eu não seja encontrado em falta. Hoje eu sou a mão na parede dizendo para você, arrependa dos seus pecados, renda-se a Jesus e seja salvo.